Se você continuar sendo a mesma pessoa que foi em fevereiro, março não vai abrir portal nenhum para você. Deixa isso entrar. Não como provocação, como aviso, como convite. Porque existe uma diferença enorme entre atravessar um portal e simplesmente sobreviver mais um mês. E a maioria das pessoas, sem perceber, escolhe a segunda opção enquanto acredita estar fazendo a primeira. Sobrevive, atravessa o calendário, vira a página e depois se pergunta por que a vida continua igual. Março não é apenas um mês, não é só virada de calendário, não é só o fim do verão ou o começo do frio ou qualquer outra marcação de tempo que o mundo físico usa para organizar a existência. Março é um ponto de inflexão energético, é um ajuste de linha do tempo, é uma bifurcação silenciosa no caminho, onde dois caminhos se abrem diante de você, e a escolha que você faz ou deixa de fazer vai determinar onde você estará daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a uma versão inteira de você mesmo. Não estou falando em abstrato, estou falando sobre a textura real da sua vida, sobre as pessoas que vão estar ao seu lado ou não, sobre o trabalho que vai fazer sentido ou vai te drenar, sobre o nível de paz, de propósito, de vitalidade que você vai ou não habitar, sobre se você vai olhar para trás daqui a 12 meses com a sensação de que algo real foi construído, ou com a sensação familiar e pesada de que mais um ano passou e as coisas ficaram essencialmente as mesmas. Existe uma pergunta que eu preciso te fazer antes de continuar. E essa pergunta não é retórica. Ela exige honestidade real, do tipo que dói um pouco antes de libertar. Você está realmente pronto para atravessar um portal? Ou você está tentando levar para o novo ciclo a mesma identidade que criou todos os seus bloqueios? Pensa nisso, porque tem uma diferença entre querer mudar e estar disposto a mudar. Tem uma diferença entre desejar uma nova versão da sua vida e estar disposto a soltar a versão atual de você mesmo para chegar lá. E é exatamente nessa diferença que a maioria das pessoas trava. É exatamente aí que o portal se fecha antes mesmo de se abrir completamente. Não por falta de oportunidade, não por falta de recursos, mas por apego a uma versão de si mesmo que já cumpriu o seu papel e precisa ser deixada para trás. Se você está pronto para essa conversa, se você quer entrar nessa com toda a honestidade que ela exige, então faz algo agora. Comenta aqui: eu escolho atravessar. Não porque seja uma frase mágica, não porque palavras sozinhas mudam realidades, mas porque o ato de declarar uma intenção com consciência já começa a mover alguma coisa dentro de você, já começa a reorientar o campo, já envia um sinal para a parte mais profunda da sua percepção de que você está falando sério dessa vez. E a parte mais profunda de você sempre está escutando, sempre está respondendo, sempre está se ajustando à declaração mais consistente que você faz sobre quem você é. E agora, vamos fundo. O que é um portal energético de verdade? Não no sentido místico vago que circula por aí. Não no sentido de eventos externos que acontecem no céu ou nas estrelas, independente de quem você é. Um portal energético, no sentido real, prático, funcional, é uma mudança interna de frequência. É um momento em que a janela entre o que você está sendo e o que você pode ser se estreita. Em que a distância entre sua versão atual e sua versão expandida fica menor. Em que o custo energético da transformação é mais baixo do que em outros momentos. Imagine que a realidade tem uma estrutura de possibilidades, que em todo momento existem inúmeras versões do que pode acontecer, inúmeros caminhos que a sua vida pode tomar, inúmeras identidades que você poderia estar habitando. A maioria dessas possibilidades está, na maior parte do tempo, fora do seu alcance imediato. Não porque não existam, mas porque a frequência em que você está operando não tem ressonância com elas.
É como tentar sintonizar uma estação de rádio que está numa frequência completamente diferente do dial onde você está. Portais são momentos em que certas frequências ficam mais acessíveis, em que a sintonia que normalmente exigiria muito esforço e muito tempo fica disponível com menos resistência, em que o salto entre o que você é agora e o que você pode ser se torna mais natural, mais fluido. Março marca reinícios astrológicos, marca novos ciclos, marca o início de colheitas que você vai plantar agora e só vai ver crescer nos próximos meses. É como se o universo, a inteligência do cosmos, a estrutura invisível que organiza a existência, colocasse uma placa na estrada dizendo: esse é um bom momento para começar de verdade. Mas portais só respondem a quem muda o estado de ser. Isso é o que separa quem atravessa de quem fica parado na entrada olhando. O portal não empurra ninguém. Ele abre e espera. Você pode estar na frente de um portal energético de transformação absoluta e simplesmente não entrar, porque sua frequência interna não combina com a frequência da nova versão. Porque sua identidade ainda está ancorada no passado. Porque o que você acredita sobre si mesmo ainda não corresponde ao que você diz querer para a sua vida. Você pode estar exatamente na borda do que poderia mudar tudo e não dar o passo porque não se reconhece como alguém que merece ou é capaz de estar do outro lado. E é por isso que nem todos estão prontos. Não porque sejam menos, não porque mereçam menos, mas porque preparação não é passiva. Preparação é uma escolha ativa de ser diferente antes de ter evidência externa de que a diferença funcionou. A maioria das pessoas quer mudança sem mudança de identidade. Essa é a armadilha central. A mais comum, a mais sedutora, a mais invisível. As pessoas querem prosperidade, mas mantêm a mentalidade de escassez. Querem abundância financeira, mas toda vez que pensam em dinheiro, o que ativa dentro delas não é expansão, é contração. É medo de não ter o suficiente. É a voz que diz que isso não é para mim. É o padrão antigo que aprendeu a se disfarçar de precaução, de responsabilidade, de realismo. E enquanto essa voz estiver ativa, enquanto essa frequência de escassez for o estado dominante, qualquer estratégia financeira que você tentar vai encontrar uma resistência invisível que sabota os resultados antes mesmo de aparecerem. As pessoas querem amor, mas mantêm o medo. Querem conexão, mas se fecham preventivamente para não se machucar. Querem relacionamentos profundos, mas criam ao redor de si mesmas uma armadura tão bem construída que ninguém consegue realmente chegar perto. E depois se perguntam por que as relações ficam na superfície, por que as pessoas vão embora, por que a intimidade parece sempre inacessível. As pessoas querem saúde, mas mantêm hábitos que sabotam o corpo enquanto afirmam querer mudar. Querem energia, mas não dormem. Querem vitalidade, mas se alimentam de ansiedade e adrenalina como se fossem combustível sustentável. As pessoas querem propósito, mas têm medo de ser vistas. Querem impacto, mas evitam tudo que poderia expô-las ao julgamento ou à rejeição. Ficam esperando estar prontas o suficiente, preparadas o suficiente, seguras o suficiente para se mostrar. E essa hora nunca chega, porque a preparação sem ação não gera prontidão, gera paralisia. E depois olham para a vida e dizem: eu quero mudar, mas nada muda. Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência. E sua frequência é determinada por quem você está sendo, não pelo que você está dizendo. É determinada pelos seus pensamentos mais habituais, pelos seus padrões emocionais mais automáticos, pelo nível de abertura ou fechamento que você carrega no corpo a maior parte do tempo. Portais amplificam quem você já é, não quem você quer ser, quem você está sendo agora.
E isso é ao mesmo tempo a notícia mais libertadora e a mais desafiadora. Libertadora porque significa que a mudança está completamente nas suas mãos. Desafiadora porque significa que não tem como terceirizar isso. Não tem guru externo que faz por você. Não tem data no calendário que faz por você. Não tem energias astrológicas que mudam sua vida sem que você mude primeiro. Existe uma ilusão muito confortável que precisa ser desfeita agora. A ilusão de que o tempo vai resolver, que as coisas vão naturalmente melhorar, que basta esperar, manter a cabeça baixa, continuar tocando a vida e algum dia as coisas vão se organizar, que o próximo mês vai ser diferente, que o próximo ano vai ser diferente, que quando tiver mais dinheiro, quando o relacionamento melhorar, quando a situação no trabalho se resolver, aí sim você vai se sentir bem. Mas tempo não resolve. Frequência resolve. Você pode passar 10 anos esperando o tempo trabalhar a seu favor e não sair do lugar porque a sua frequência, os seus padrões internos, a sua identidade profunda continuou exatamente igual. E o que o tempo faz com padrões que não são transformados não é resolvê-los, é solidificá-los, é torná-los cada vez mais automáticos, cada vez mais invisíveis, cada vez mais difíceis de enxergar, porque parecem ser simplesmente a realidade, a natureza das coisas, o jeito que a vida é. Março não melhora ninguém automaticamente. Isso precisa ficar claro. Março não é um bilhete premiado. Não é um favor cósmico, não é uma garantia de que as coisas vão fluir só porque o calendário virou. O que março faz é acelerar padrões. Os seus padrões, quaisquer que sejam eles. Se você entra em março com clareza, com intenção, com disposição real para mudar, com coragem de soltar o que não serve mais, março vai amplificar isso. As coisas vão fluir com uma velocidade que vai te surpreender. Conexões certas vão aparecer. Oportunidades vão surgir de ângulos que você não estava nem olhando. Mas se você entra em março carregando os mesmos medos, as mesmas reclamações, os mesmos padrões de adiamento, as mesmas identidades velhas, março vai amplificar isso também. As coisas que você estava tentando ignorar vão aparecer na sua frente com mais força. Os padrões que você estava fingindo não ver vão ficar impossíveis de ignorar. Então eu te pergunto diretamente, se sua vida fosse ampliada agora, se tudo que você está sendo fosse projetado numa tela gigante para você ver com clareza, você gostaria do que veria? Tem um aspecto de março que muita gente não conhece, ou conhece, mas subestima. Energeticamente, março representa o início real de muitos ciclos que começaram apenas no papel em janeiro. Janeiro tem essa fama de recomeço. Todo mundo faz resoluções em janeiro. Todo mundo começa dietas, academias, projetos, cursos. E em fevereiro, a maioria já abandonou. Não porque sejam fracos, mas porque ainda estavam operando no modo antigo com etiquetas novas. Ainda estavam usando a mesma frequência de sempre para tentar criar resultados diferentes. Março é quando o ciclo real começa. É quando as energias que foram plantadas em silêncio começam a pedir movimento real. É quando o universo, de certa forma, olha para você e diz: tudo bem, o aquecimento já acabou, agora é sério. E é aí que se abre uma bifurcação muito clara entre dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, quem entra em março com clareza e intenção, começa a colher os primeiros frutos de um alinhamento que estava sendo construído. Começa a ver coisas se movendo, começa a sentir que está no lugar certo, na frequência certa, movendo-se na direção certa. O segundo grupo, quem continua adiando, continua esperando se sentir motivado para começar, continua acreditando que o próximo mês vai ser mais propício. Entra em repetição. E a repetição não é neutra. Ela se aprofunda.
Ela cria sulcos mais fundos nos padrões antigos. Ela torna cada vez mais difícil sair do lugar, porque cada dia, dentro do mesmo padrão, é mais um dia de reforço desse padrão. Mas além de acelerador e amplificador, Março tem uma função que pouca gente gosta de ouvir. Ele é um testador de coerência. O universo é extraordinariamente sensível à coerência entre o que você diz querer e o que você está sendo, entre a intenção que você declara e a frequência que você emite, entre o futuro que você afirma querer e a identidade que você continua carregando. Você diz que quer mudança, mas continua reclamando das mesmas coisas. Continua contando a mesma história de vitimização para qualquer pessoa que aceita ouvir. Continua culpando as circunstâncias externas, as pessoas erradas, o governo, a economia, a família, o passado, tudo menos você mesmo. Você diz que quer dinheiro, mas toda vez que pensa em dinheiro, o que sente não é possibilidade, é ansiedade. É medo de não ter o suficiente? É desconforto profundo com a própria ideia de prosperidade? Você diz que quer relacionamentos saudáveis, mas continua escolhendo as mesmas dinâmicas, continua repetindo os mesmos papéis, continua se posicionando como alguém que não merece ser tratado bem? O portal detecta incoerência, não de forma punitiva, não de forma julgadora. Ele simplesmente responde ao que você está emitindo, não ao que você está pedindo. E quando existe uma contradição grande entre os dois, a resposta do portal é um espelho. Ele te mostra exatamente onde a contradição mora, para que você possa escolher conscientemente se vai continuar vivendo nela ou se vai resolvê-la. Isso pode se manifestar como frustrações aparentemente inexplicáveis, como situações que te forçam a encarar algo que você vinha evitando, como conversas que surgem do nada e tocam exatamente no ponto que você não queria tocar, como oportunidades que aparecem, mas você sente que não consegue aproveitá-las porque alguma coisa dentro de você trava. Tudo isso é informação. Tudo isso é o portal fazendo o trabalho dele. Portais são pontos de decisão comprimidos. Esse talvez seja o entendimento mais prático e mais poderoso sobre o que acontece nesse período. A maioria das pessoas imagina que transformação de vida acontece através de grandes eventos dramáticos, de revelações súbitas, de mudanças radicais e visíveis, de viradas de chave inequívocas, onde tudo claramente muda de uma hora para outra. Mas não é assim que funciona a maior parte do tempo. As transformações reais de linha do tempo acontecem através de pequenas decisões. Uma conversa que você resolve ter em vez de continuar evitando. Um limite que você finalmente coloca onde sempre ficou calado. Uma oportunidade que você decide abraçar em vez de esperar a hora certa que nunca chega. Um padrão que você decide interromper conscientemente pela primeira vez. Um corte que você faz com coragem, com algo ou com alguém que claramente não pertence mais à versão de você que está vindo. Pequenas decisões, tomadas a partir de um novo nível de consciência, alteram futuros de forma desproporcional ao seu tamanho aparente. É como quando você muda levemente a direção de um avião no início de uma longa viagem. A mudança parece mínima no começo, poucos graus de diferença na trajetória. Mas depois de horas voando nessa nova direção, você está em um destino completamente diferente do que teria chegado. E em março, por causa de tudo que essa energia representa, essas pequenas decisões têm um peso ainda maior, porque você está num ponto de bifurcação, porque a aceleração de padrões significa que as consequências das suas escolhas se tornam visíveis mais rápido, porque o universo está, de certa forma, com a atenção voltada para você, esperando ver o que você vai fazer com essa janela de oportunidade, o que você vai decidir hoje, não amanhã. Não quando sentir a hora certa, hoje.
Existe uma forma de sabotagem que é particularmente cruel porque se disfarça de cuidado próprio, de proteção, de sabedoria. Se disfarça de ser sensato, de não se precipitar, de esperar o momento certo. É a autossabotagem. E a raiz da autossabotagem não é fraqueza, não é falta de vontade, não é preguiça. A raiz da autossabotagem é apego à identidade antiga. Existe uma parte em cada um de nós que construiu uma identidade a partir das nossas experiências passadas, das nossas dores, das nossas limitações, das nossas derrotas, das histórias que nos contaram sobre quem somos e do que somos capazes. Essa identidade, por mais limitante que seja, representa o conhecido, representa o previsível, representa o seguro no sentido de que já sabemos como lidar com essa versão da vida, mesmo que seja uma versão difícil ou dolorosa. E o ego, essa estrutura protetora que opera a partir do medo, prefere o conhecido ao extraordinário. Prefere a dor familiar à alegria desconhecida. Prefere a limitação que já entende ao potencial que ainda não sabe como navegar. Então, quando você começa a se aproximar de uma mudança real, quando começa a se alinhar com uma versão mais expandida de si mesmo, o ego entra em colapso preventivo. Começa a criar razões para você recuar. Começa a fabricar dúvidas. Começa a lembrar de todas as vezes que você tentou e não funcionou. Começa a sussurrar que você não está pronto, que não é o momento certo, que você deveria esperar um pouco mais, que talvez esse portal não seja para você. E aqui está o paradoxo. A intensidade da resistência interna que você sente quando se aproxima de uma mudança real, frequentemente é um indicador de quão real e significativa essa mudança é. Quanto mais o ego resiste, mais ele está sentindo que algo genuinamente transformador está prestes a acontecer. Março vai confrontar sua autossabotagem de frente. Vai colocar na sua frente oportunidades que o ego vai querer rejeitar. Vai trazer situações que vão exigir que você seja mais corajoso do que se sente capaz de ser. Vai te pedir para soltar o que é familiar em nome de algo que você ainda não pode ver completamente. A pergunta é: você vai ouvir o ego ou vai ouvir a versão mais expandida de você mesmo que está tentando emergir? Agora, como se alinhar de verdade a esse portal? Não em teoria, não em conceito abstrato, mas na prática, no dia a dia, nas escolhas concretas. O primeiro elemento é clareza. Não clareza sobre todos os detalhes do caminho, porque raramente temos isso, mas clareza sobre a direção. Clareza sobre quem você quer ser ao fim desse ciclo. Clareza sobre que tipo de vida você está verdadeiramente comprometido a criar. Sem essa clareza, você fica disponível para qualquer corrente que aparecer, e muitas das correntes que aparecem no dia a dia te levam para longe de onde você quer ir. O segundo elemento é intenção escrita. Existe algo que acontece quando você para de manter suas intenções apenas como pensamentos vagos na mente e as coloca em palavras. Quando você escreve, você precisa ser específico. Você precisa sair da névoa e colocar seus desejos numa forma que você possa ver, revisitar, refinar. E o ato de escrever com intenção já começa a reorganizar a percepção. Começa a fazer com que seu sistema nervoso, sua mente, sua atenção comecem a se orientar em direção ao que foi declarado. O terceiro elemento é gratidão ativa. Não gratidão performática, não gratidão como ritual mecânico que você faz porque alguém disse que funciona. Gratidão genuína, sentida no corpo, pelo que já existe na sua vida, pela capacidade de estar aqui, pelo fato de que você tem a faculdade de escolher como vai perceber a realidade, pela inteligência que pulsa em cada célula do seu corpo sem que você precise fazer nada para isso acontecer.
A gratidão genuína é uma das frequências mais poderosas que existem porque ela ativa no sistema nervoso um estado de suficiência, de abertura, de receptividade, que é o estado no qual as coisas certas podem entrar. O quarto elemento é visualização consciente. Não devaneio passivo, não fantasia onde você apenas sonha acordado com a vida que quer. Visualização ativa, onde você entra com toda a qualidade emocional e sensorial possível na experiência de já ser a versão de você que está vindo. Onde você sente no corpo o que é ser essa pessoa. Onde você pratica consistentemente o estado de ser que você quer habitar, antes de ter evidência externa de que esse estado é justificado. 5 minutos por dia de visualização genuinamente sentida valem mais do que horas de planejamento intelectual, porque você não está apenas pensando no futuro, está começando a habitá-lo agora, no único lugar onde ele pode começar a existir, dentro de você, porque a realidade não cria o estado. O estado cria a realidade. Essa é uma das leis mais fundamentais de como a consciência funciona. E foi exatamente pensando nesses princípios, nessa necessidade de ter ferramentas práticas para sustentar o alinhamento no dia a dia, que criamos algo que tem ajudado centenas de pessoas a atravessarem ciclos como esse com consciência e direção real. O caderno de gratidão e cocriação não é apenas um caderno. Não é só um espaço para escrever pensamentos positivos antes de dormir. É um método estruturado, desenvolvido com base nos princípios que você ouviu hoje nesse vídeo, para reprogramar foco, organizar intenção, manter coerência vibracional ao longo do dia e registrar os sinais e sincronicidades que começam a aparecer quando você está genuinamente alinhado. Quem escreve com intenção altera a percepção, e quem altera a percepção altera a realidade. O link está na descrição. Se você quer atravessar março com direção e não no automático, essa é a ferramenta. Mas tem algo que vai além de ferramentas individuais, por mais poderosas que sejam. Tem algo que amplifica tudo isso de uma forma que é difícil de replicar sozinho. Tem algo que torna o processo mais sustentável, mais rico, mais profundo do que qualquer prática individual consegue ser em isolamento. É a comunidade. Atravessar portais sozinho é possível. Claro que é. Muitas pessoas fazem isso. E há algo de belo na solidão do processo individual, no silêncio de quem está trabalhando sua transformação, no espaço íntimo da própria consciência. Mas a experiência de fazer isso, rodeado de outras pessoas que também estão comprometidas com a transformação, que também estão dispostas a ser honestas sobre seus padrões, que também estão praticando os mesmos princípios, é categoricamente diferente. É mais rápida, é mais rica, é mais sustentável nos momentos de dúvida e de recaída nos velhos padrões. Existe uma ressonância que acontece quando pessoas de frequências semelhantes se reúnem com uma intenção comum. A frequência do grupo sustenta cada indivíduo nos momentos em que ele sozinho não conseguiria se sustentar. O comprometimento coletivo cria uma pressão positiva, um espelho, uma responsabilidade que vai muito além do que você consegue criar para si mesmo em isolamento. Por isso, o convite para entrar na nossa comunidade é genuíno, não como estratégia de marketing, como extensão prática do que estamos construindo juntos aqui. E em breve vamos lançar uma mentoria para quem quer ir ainda mais fundo, para quem quer trabalhar identidade, manifestação e alinhamento real de forma estruturada, acompanhada, com suporte consistente ao longo do processo. As vagas serão limitadas, não como argumento de venda, como reflexo da realidade de que trabalho profundo exige atenção genuína, e a atenção genuína tem um limite. Se isso ressoa com você, fica de olho. Os detalhes vão chegar em breve para quem está dentro da comunidade.
Como saber se você está pronto para atravessar esse portal? Quais são os sinais de que a transformação já está acontecendo em você, mesmo que ainda não seja visível por fora? Menos vitimismo. Quando você começa a perceber que as circunstâncias externas têm menos poder sobre o seu estado interno do que tinham antes, isso é um sinal de crescimento real. Quando você consegue olhar para uma situação difícil e fazer a pergunta de que forma isso está me servindo, em vez de por que isso está acontecendo comigo, algo fundamental mudou. Mais responsabilidade, não culpa, responsabilidade. A diferença é crucial. Culpa é punição retrospectiva. Responsabilidade é a capacidade de dizer: eu tenho agência aqui. Eu tenho poder de escolha. O que eu faço a partir de agora é minha responsabilidade. Quando você começa a habitar esse nível de responsabilidade, o portal começa a se abrir porque você está emitindo a frequência de alguém que pode usar o que está do outro lado. Menos culpa externa. Quando você percebe que passou menos tempo culpando pessoas, situações, o governo, o mercado, o passado, pelo estado atual da sua vida, e mais tempo se perguntando o que você pode fazer diferente, isso é crescimento. Isso é alinhamento, mais ação consciente, não ação frenética, não ocupação compulsiva para não ter que sentir o que precisa ser sentido. Ação consciente, deliberada, alinhada com uma intenção clara. A diferença na qualidade de como você se sente ao agir é palpável. Ação alinhada tem uma textura diferente de ação reativa. Desconforto vivido como crescimento. Quando você começa a perceber que o desconforto que sente quando está se expandindo não é um sinal para recuar, mas um sinal de que você está crescendo além dos seus limites anteriores, você muda a relação com o processo inteiro. O desconforto para de ser um inimigo e vira informação, vira bússola, vira confirmação de que você está se movendo na direção certa. E os sinais de que você ainda não está pronto, que você ainda está operando no padrão antigo, reclamação constante. Se a maior parte das suas conversas, da sua voz interna, do que você posta nas redes, do que você compartilha com as pessoas à sua volta, é sobre o que está errado, sobre o que não funciona, sobre o que os outros fizeram de errado, sobre o que a vida não te deu, você está emitindo uma frequência que fecha portais, não os abre. Porque reclamação constante é um sinal de que sua atenção está fixada no problema e não na solução. Está fixada no que é em vez do que pode ser. Procrastinação disfarçada de planejamento. Esse é um dos mais sofisticados, porque parece produtivo, parece responsável, você está pesquisando, está se preparando, está esperando o momento ideal. Mas na prática, está adiando indefinidamente o movimento real. Está esperando garantias que a vida não oferece. Está confundindo análise com ação. Enquanto planeja sem agir, a janela do portal segue aberta, mas você não entra. Culpar circunstâncias. Sim, circunstâncias são reais. Sim, algumas situações são genuinamente difíceis. Mas quando a narrativa central da sua vida é que você está onde está por causa de algo ou alguém externo, você está terceirizando o poder que tem sobre a própria existência. E sem esse poder reconhecido, não tem como atravessar portal nenhum. Esperar motivação para agir. Esse talvez seja o mais comum de todos. A crença de que existe um estado especial de motivação que precisa aparecer antes de você começar, que algum dia você vai acordar com aquela energia irresistível que vai finalmente te mover. Mas motivação não precede ação. Ela segue a ação. Você age primeiro, com ou sem motivação, e a clareza e o momentum que surgem dessa ação criam o estado que parece motivação de fora. Março tem também uma função que algumas tradições chamam de kármico. Não karma no sentido punitivo, não no sentido de punição por erros passados.
Karma, no sentido de padrões que buscam resolução. Conversas que foram evitadas voltam. Decisões que foram adiadas apresentam sua conta. Relacionamentos que estavam se arrastando sem definição chegam a um ponto de crise ou de definição. Situações que você estava fingindo não ver ficam impossíveis de ignorar. É como se Março dissesse, sem atalhos, sem mais desvios. O que você não resolveu vai aparecer na sua frente novamente, não para te punir, mas porque só pode ser atravessado, não contornado. Porque o padrão que você não encarou vai continuar se repetindo em diferentes formas, com diferentes pessoas, em diferentes contextos, até que você finalmente o olhe nos olhos e escolha conscientemente o que quer fazer com ele. Mas a mesma energia que traz o que foi ignorado também traz oportunidades que parecem surgir do nada. Conexões inesperadas, ideias que de repente ganham clareza, caminhos que pareciam bloqueados que de repente se abrem, recursos que aparecem exatamente quando são necessários, pessoas certas que cruzam seu caminho com um timing que parece impossível de ser coincidência. Porque não é coincidência, é ressonância, é o universo respondendo à frequência que você está emitindo com um nível de precisão que às vezes assusta quem ainda não está acostumado a perceber isso. A diferença entre virar Março uma experiência de colapso ou de expansão está na sua relação com o que aparece. Se você encarar o que aparece com abertura, com vontade de aprender, com disposição para resolver o que precisa ser resolvido, Março vai ser um dos meses mais transformadores da sua vida. Se você encarar com resistência, com negação, com a mesma identidade velha que criou os padrões que estão sendo expostos, vai ser um mês difícil que não leva a lugar nenhum. E chegamos ao ponto mais essencial, o mais desafiador, o mais transformador. Não se atravessa portal carregando versões antigas de si mesmo. Essa é a verdade que o ego não quer aceitar, porque o ego é feito dessas versões antigas. É construído a partir delas. E pedir para o ego soltar a identidade antiga é pedir para ele, de certa forma, morrer. Mas não é morte, é renovação. É a diferença entre a lagarta que insiste em permanecer lagarta e a que aceita o processo de dissolução que a transforma em borboleta. O processo de dissolução não é confortável. Dentro do casulo não tem clareza, não tem visibilidade do que está vindo. Tem escuridão, tem incerteza, tem o desconforto de não ser mais o que era e ainda não ter certeza do que está se tornando. Mas é exatamente nesse espaço de transformação que a nova forma emerge. Quem você precisa deixar de ser para entrar nesse portal? Essa pergunta merece tempo, merece silêncio, merece honestidade profunda. Talvez você precise deixar de ser a pessoa que sempre se coloca em último lugar, a pessoa que precisa da aprovação de todos antes de agir. A pessoa que confunde se sacrificar com ser generoso. A pessoa que usa o passado como justificativa para não construir o futuro. A pessoa que acredita que não merece coisas boas, ou que boas coisas são para os outros, nunca para ela. Talvez você precise deixar de ser a versão de você mesmo que tem medo de decepcionar quem está ao redor ao crescer. Que diminui seus desejos para não parecer ambicioso demais, que se esconde por trás de histórias de limitação, porque elas pelo menos são conhecidas e seguras, que prefere a mediocridade familiar à grandeza desconhecida. Talvez você precise deixar de ser aquele que espera permissão, que sempre está aguardando alguém de fora validar o que ele já sabe por dentro, que tem clareza do que quer, mas não age porque está esperando um sinal externo que confirme o que o sinal interno já disse há muito tempo. Quem essa pessoa é, só você sabe, mas ela existe, e ela está esperando para ser reconhecida e gentilmente dispensada, porque a versão que está te chamando do outro lado do portal não precisa mais dela.
No entendimento que dá nome a esse canal, no entendimento de Bashar, todas as versões possíveis de você já existem, já estão completas, já estão vivendo as experiências que você deseja, realizando o potencial que você sente, mas ainda não materializou, habitando a vida que você consegue imaginar, mas ainda não consegue tocar. Elas não são sonhos, não são fantasias. São realidades paralelas, linhas do tempo existentes, versões reais de você operando em frequências ligeiramente diferentes da frequência em que você está agora. A versão de você que tem os relacionamentos que você quer já existe. A versão de você que tem o impacto que você quer já existe. A versão de você que acorda de manhã com propósito claro e energia genuína já existe. Não como possibilidade futura, como realidade presente em outra frequência. E março, esse portal, esse ponto de inflexão, é simplesmente um momento em que a distância vibracional entre onde você está e onde você quer estar se estreita, em que o acesso está mais disponível, em que o salto é mais fácil, em que os custos de transformação estão temporariamente reduzidos. A questão não é se essa versão existe. Ela existe. A questão é qual versão de você mesmo você está sintonizando nesse exato momento. Qual versão está recebendo sua atenção, sua energia, sua crença, seu tempo, sua declaração diária sobre quem você é? Você está sintonizando a versão que está limitada pelo passado, definida pelas derrotas, encurralada pelos medos, a versão que conta a história de por que não funciona, de por que você não consegue, de por que não é para você. Ou você está deliberadamente começando a se sintonizar com a versão que já atravessou esse portal, que já está do outro lado, que já está habitando a realidade que você está criando. Porque a sintonização é uma escolha. Pode não parecer assim quando os padrões antigos estão muito ativos. Pode parecer que você não tem controle sobre em qual versão está focado. Mas a prática de redirecionar deliberadamente a atenção, de escolher conscientemente a narrativa que você alimenta sobre quem você é uma habilidade que se desenvolve. E março é um dos melhores momentos para começar a desenvolvê-la. O aviso final não é uma ameaça, não é um ultimato, não é pressão. É uma honra do que este momento é. Março não é algo que vai te forçar. O universo não força ninguém. A consciência não obriga nada. O portal não empurra. Março é oportunidade comprimida. É um momento em que tudo que você está sendo vai ser amplificado, em que os padrões que sustentam ou limitam sua vida vão ficar mais visíveis, em que a brecha entre quem você está sendo e quem você pode ser vai ficar mais difícil de ignorar, em que o universo, de certa forma, vai apontar uma luz para os seus pontos cegos com uma clareza incomum, não para te envergonhar, para te liberar. Mas oportunidade sem decisão vira frustração. Vira a sensação de que havia alguma coisa no ar, de que havia alguma coisa se movendo, mas que por algum motivo você não conseguiu aproveitar. E essa sensação, guardada em silêncio, vai se tornando o peso invisível que você carrega para o próximo ciclo. O peso do potencial não realizado, do que poderia ter sido, das portas que você viu abrir e não entrou por medo, por dúvida, por apego ao conhecido. Você já carregou esse peso antes. Você sabe como ele se sente. Portais não forçam ninguém. Eles simplesmente se abrem e esperam. Quem atravessa, escolhe. Não escolhe com palavras, escolhe com sua frequência, com quem está sendo, com a qualidade de presença que traz para cada momento, com a disposição de soltar o antigo e receber o novo, com a coragem de tomar decisões pequenas que apontam na direção certa, mesmo quando não tem visibilidade completa do caminho, com a disposição de agir antes de se sentir completamente pronto, porque completamente pronto é um estado que raramente chega antes da ação.
Você tem essa escolha agora, não amanhã. Agora. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você ouviu tudo isso com atenção, se em algum momento durante essa conversa você sentiu aquela pontada de reconhecimento, aquela sensação de que isso está falando sobre você, de verdade, não sobre a versão genérica de qualquer pessoa, mas sobre você especificamente, então você já sabe o que precisa fazer. E começa com uma declaração simples. Uma declaração que não é mágica, mas que é real, que não muda tudo sozinha, mas que começa o processo de reorientação, que diz para a parte mais profunda de você mesmo que você está falando sério dessa vez, que abre internamente a mesma porta que você quer ver se abrir externamente. Comenta aqui: eu escolho atravessar. E então se inscreve no canal se ainda não fez isso. Ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre os movimentos energéticos que estão vindo. E entra na nossa comunidade, porque o próximo passo dessa jornada vai ser melhor, mais claro, mais poderoso, quando você não está fazendo isso sozinho. Quando existe um grupo de pessoas que estão comprometidas com o mesmo processo de transformação, se sustentando mutuamente, se espelhando, criando juntos a ressonância que torna o impossível possível. O portal está aberto, a escolha é toda sua.